Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Impossível ouvi-los, né? Mas enfim, é necessário fazer a pergunta. Gostaria muito que todos estivessem bem. Turma, prosseguindo, né? Em nossas atividades, nós temos a atividade da página 19, né? A qual nós fizemos na última aula. E aí nós vamos agora para a página 20, exatamente, página 20. Na página 20 nós vamos encontrar 3 exercícios, 3 atividades, tudo bem? Pois é, vamos verificar. Nós temos o quarto, nós temos aqui o quarto, nós temos o quinto, e por fim nós temos o sexto, tá? Então são 3 atividades. A primeira atividade, a quarta questão, diz para que a gente observe as imagens e possa responder a seguir, né? Nós temos 2 imagens. Na letra A, na imagem A, esta imagem, observem ela pelo livro, porque por aqui pode não ficar tão visível. E diz, logo abaixo diz, seca do rio Mamoré, na Bolívia. Aí nós temos o mesmo local, porém em uma situação bem diferente. A imagem B, e diz, cheias do rios Mamoré e Ibaré, na Bolívia. Para quem não sabe, praticamente, Bolívia é vizinho do nosso Brasil, né? Nós somos vizinhos, tá? Então, a letra A dessas questões perguntam o seguinte: que elementos da natureza transformaram as paisagens retratadas nas imagens? Que imagens estas e quais foram os elementos que modificaram estas paisagens? A água é o elemento principal aqui. E essa água seria que água? Água do oceano, água dos lagos, água das chuvas? Água das chuvas. Da mesma forma em que houve uma seca bem intensa no mesmo rio, aqui na Bolívia, Mamoré, em que a gente pode ver muito bem o fundo desse rio, nós temos uma outra situação em que praticamente está alagando, essa água está excedendo, tanto é que nós encontraremos, se a gente observar, vamos encontrar casas que vão estar inundadas. Então, essas águas, essa intensidade seriam as águas das chuvas, ok? Tudo bem até aí? Beleza. Na letrinha B, diz o seguinte: descreva como era a paisagem retratada na imagem A. E depois, como ficou a paisagem retratada na imagem B. O que a gente pode ver se observar, né? Como o tia acabou de dizer. Por falta das chuvas, se fosse para me retratar, para ajudar vocês, na letra a gente ia observar que a falta das chuvas, né, permitiram com que houvesse secas, e essas secas fizeram com que o rio pudesse evaporar com mais intensidade e assim mostrar os níveis mais baixos desse rio, certo? Fazendo com que praticamente o seu fundo fique exposto, certo? O fundo do rio fique totalmente exposto. Quando a gente se refere já à letra B, nós vemos uma grande diferença. Nós vemos uma frequência intensa de chuvas para que haja um volume muito maior das águas. E faz com que essas mesmas águas, além de encher o rio, acabe também saindo do nível do rio e provocando inundações
aos moradores que moram nas proximidades. Foi o que aqui aconteceu, ok? Alagando o espaço ao seu redor. Tudo bem? Para fazer mais, é a quinta questão. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Na quinta questão, ó. Se você puder, aí está com papai, com mamãe, algum responsável, pede para ele te ajudar a responder, certo? Para que você possa entender melhor. Eu vou explicar, mas é bom que alguém esteja ao seu lado para que te oriente e você possa aprender, tá? Mas vamos ler a manchete. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Vulcão Etna entra em erupção na Sicília em meio a dezenas de tremores na Itália. Este é o título. A manchete diz o seguinte: vulcão Etna entra em erupção na Sicília em meio a dezenas de tremores na Itália. Aí vai informando, BBC Brasil, 24 de dezembro de 2018, que foi o dia do ocorrido, foi o dia registrado, foi a manchete que registrou. Diz o site, qual foi o site disponível e acessado também em que data, em dia 30 de março de 2019, para que hoje a gente possa conferir essas informações, tá? Então, tudo não foi tirado por um acaso. Todas as informações que a gente tem dos livros, de revistas, sempre tem de alguma referência. Mas, enfim. Qual o elemento, a letra A do quinto? Qual o elemento da natureza foi mencionado na manchete? Foi o vento? Foi as chuvas? Foi terremotos? Foi vulcões? Qual foi o elemento principal, causador? Olha só, o elemento principal e causador de uma transformação endógena. Quando tia fala assim, essa palavrinha endógena, a gente está falando de dentro. Por quê? Porque o vulcão, o magma, ele está dentro do nosso planeta Terra. Então, quando há um vulcão, esse magma é expulso. Lembra da atividade que muitos fizeram, né? Com alguns elementos como detergente, vinagre, bicarbonato, tinta. Pois é, esses elementos não são os mesmos elementos que compõem o magma, são elementos totalmente diferentes. Mas a intenção era mostrar como esse vulcão o magma é expulso, certo? E quando ele é expulso, muitas coisas que estão à sua volta, a natureza, a paisagem, ela é modificada. Ela não vai continuar sendo a mesma, ela não terá o mesmo perfil que antes, logicamente, né? Então, aqui diz, qual elemento da natureza foi mencionado na manchete? Vulcão. Mas antes que o vulcão entrasse em erupção, nós tivemos uma situação aqui. Para que isso ocorresse, nós tivemos o que, gente? Nós tivemos tremores de terra. Assim como os tremores de terra podem causar a erupção de um vulcão, eles também podem causar um tsunami, né? Aquelas ondas altas que, enfim, podem também destruir com velocidade muitas paisagens e destruir também vidas humanas, enfim. Dito isso, na letra B, diz o seguinte: explique de que forma esse elemento pode transformar as paisagens. Gente, de que forma o vulcão, a lava do vulcão, pode modificar essa paisagem? Eu gostaria que vocês me dissessem. Ao invés de eu dizer aqui a vocês, falar, olha, por isso, causa isso, modifica por essas razões, eu quero que vocês me digam, me falem. Tem diversas formas, né? Lembrando que lava, a gente está falando de uma temperatura muito alta, muito aquecida. Nós não podemos nos aproximar
né? Então, se a gente não pode nos aproximar, não pode ter contato, certamente esse elemento, ele vai, a tudo que ele tocar, ele vai queimar. Sim, isso é importante a gente mencionar. Mas vai queimar o quê? Vai destruir o quê? Vai fazer o quê? Para que haja essa transformação. Tudo bem? Até aí tudo certo? Ótimo. Na terceira e última questão, ó, na sexta questão aqui, nós temos o seguinte, olha só o que diz. Observe novamente as imagens destas e das páginas anteriores. No lugar onde você mora ou em algum lugar que você já visitou, há alguma transformação rochosa, curiosa, como as vistas nesta unidade e que tenha chamado sua atenção? Descreva como é essa formação rochosa e conte aos colegas. Caso você não conheça, com a ajuda de seus familiares, pesquise na internet imagens de outras transformações rochosas que tenham formas curiosas. Enfim, talvez vocês aí em casa, assim como eu, ainda não tiveram a oportunidade de ver pessoalmente, ao vivo, uma imagem em que o próprio vento, as chuvas, né, os intempéries da natureza tenham a modificado, certo? Mas não quer dizer que se a gente não pesquisar, não vai encontrá-los. Então, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Se você já vivenciou, se você já de repente tem uma fotografia a respeito, você coloca no seu caderninho representando essa atividade. Caso não, você vai pesquisar na internet alguma formação rochosa causada, né, por esses intempéries da natureza. Nós temos também, por exemplo, que são formados nas próprias cavernas. As estalactites, se eu não estou enganada, as estalactites, que são parecidos com agulhas que saem do teto da própria caverna, são inúmeros e eles são formados com cerca de muitos e muitos anos, cerca de milhões de anos, para que possam se formar, né? Então vejam como a natureza é. Ela é simples, perfeita e de um processo muito vagaroso para que tudo isso à nossa volta possa estar acontecendo e ocorrendo. Tudo bem? Então, gente, se houverem dúvidas, como eu digo sempre, eu estou à disposição. É só me perguntar, que nós tiraremos. O que importa é sempre o máximo de dúvidas que houver, a gente conseguir eliminar, tá bom? E, de todas as formas, eu agradeço desde já por sua participação, por sua presença aí, tá bom, meus lindos? Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tenham todos uma boa semana de aulas. Beijão, de tia Pati.